Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade às nossas doutrinárias. E hoje iremos convidar a irmã Vólia Macedo para fazer uma reflexão sobre o tema Caridade para com os criminosos. Que possamos iluminar os pensamentos de nossa irmã para que as suas palavras possam brotar em nossos corações e nos auxiliar em nosso progresso espiritual. Boa noite, Vólia. Seja muito Boa bem-vinda. noite, obrigada pela oportunidade, por estar mais uma vez nesta casa que tanto nos acolhe, nos ensina, que tanto fala do Evangelho de Jesus. É com imenso prazer e alegria que eu volto mais uma vez a esta casa. Vamos apresentar agora, né, nosso Evangelho, através dos slides, com o capítulo 16, que é amar ao próximo, né, como a si mesmo. Desculpe, é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E, através desse capítulo, nós vamos apresentar o item 14, que é caridade para com os criminosos. Por favor, Rose. Nós, antes de apresentar, nós vamos falar desse espírito grandioso, um espírito que eu admiro muito, que é Isabel de França. Na verdade, Isabel, quando ela era encarnada, o nome dela era conhecido como Elizabeth de França. Elizabeth de França foi órfã, aos 3 anos de idade, e ficou o irmão dela, Luís XVI, que praticamente a criou. Então, Luís XVI era rei, fazia parte da família real. E ela, esse espírito grandioso, desde encarnada, era muito caridosa. Muito caridosa. Ela não participava das futilidades da corte, das festas. Ela vivia para a caridade. É muito bom falar desse espírito, porque quando a gente lê o Evangelho, a gente não presta atenção a quem está escrevendo. E Isabel de França teve uma vida toda dedicada ao amor e ao próximo. E durante a Revolução Francesa, o irmão dela foi deposto, o irmão dela foi, tirado do governo devido a irregularidades, viu? E foi também guilhotinado na época da Revolução Francesa. Toda a família da corte também foi condenada à morte, inclusive sua esposa, a esposa de Luís XVI, chamada Maria Antonieta. E nessa época, quando o irmão dela foi assassinado, quer dizer, quando o irmão dela foi guilhotinado, ela levou um tempo cuidando da sobrinha, porque a esposa dele também foi junto com ele, então ela ficou cuidando da sobrinha. E mais tarde, as duas, ela e a sobrinha, também foram presas, encarceradas e guilhotinadas também. Pode passar, Rose. Então, esse espírito grandioso, e conta-se que no momento da execução da princesa Isabel, um estranho silêncio tomou conta de toda a praça.
Porque naquela época as execuções eram feitas em praça pública, para todo mundo ver, né? Então, não se ouviu nenhum ruído e nem um Viva a República. Quer dizer, esse Viva a República é um ritual que eles têm, né? Naquela época eles tinham, que, assim, falavam, na época que, na hora que eles iam, colocavam aquela pessoa, falava porque estavam guilhotinando e tudo, e dizia Viva a República, mas nada. Nada porque Isabel era considerada uma pessoa muito caridosa, muito generosa, viu? Então, esse que não falou, né, não disse Viva a República, foi o capitão. Esse capitão, que deveria dar o sinal para rufar os tambores, né, ele simplesmente caiu desfalecido, né, desmaiou. Então, a multidão que estava assistindo, toda permanecia em silêncio, né, em silêncio. E após a execução de Isabel, então surgiu assim um perfume de rosas que se espalhou por toda a praça, né, para a gente observar a grandiosidade desse espírito. Aí eu fico me perguntando, como é que um espírito, né, tão grandioso, tão amoroso, né, um espírito de luz, ela trabalha no plano espiritual com criminosos, né? Pessoas que arruinaram a vida de outras pessoas e suas próprias vidas, e ela desce junto com sua pleiade de espíritos, né? Quer dizer, coordenada por Jesus, né? Que Maria de Nazaré, né? E Deus, nosso Pai Celestial, aqui acima de tudo, né? Então, ela desce a essas áreas de dor, né? Nos umbrais, bem, assim, abaixo, né? E ela desce nesses umbrais e socorre, né, essas pessoas consideradas criminosas. Socorre com amor, né? Que espírito é esse, né? Que tem essa caridade para com os criminosos. Mas isso justifica. Justifica por quê? Porque Isabel de França, ela viveu entre os criminosos. Ela viveu. Ela soube perdoar. E ela soube conviver. Ela não entrou na mesma sintonia dessas pessoas. Ela era diferente, né? Ela já veio com essa grandiosidade, ela já veio com esse espírito de luz, né? E veio fazer a missão dela, né? Então, pode passar, Rosa. Então, a gente não poderia deixar de falar também do significado da palavra criminoso, porque às vezes a gente se equivoca, né, para entender. Então, o criminoso, a gente só vê na parte judicial. A gente só vê aquele que infringiu as leis, né, judicialmente, é um réu, né, cometeu crime hediondo, né, do Código Penal humano, é um delinquente. A gente só vê por essa parte. Mas tem um criminoso oculto. Um criminoso oculto que também é condenável, né, pela sociedade. Aquele criminoso que não cuida do meio ambiente, né, aquela pessoa que quando nas ruas, jogam lixo nas ruas, jogam lixo nas bocas de lobo, nos esgotos, jogam lixo nos rios, e acaba poluindo o meio ambiente, né? E tudo fica comprometido. Por quê? Porque quando vem uma chuva, né, dessas chuvas, né, em março, por exemplo, que é a época da chuva,
vem os alagamentos, vem toda aquela, sabe, aquele manancial de água que não tem para onde fluir, que não tem para onde correr. E aí invade as casas, morrem os peixes, né? Tem muitos assim, em extinção, né? Animais que vivem, né? Nos rios, nos mares, tem muitos em extinção. Então, prejudica e muito o meio ambiente. E nós estamos vendo aí, né, no momento, o que é que está acontecendo com o nosso meio ambiente, né? Todos nós sabemos disso. Pode passar, Rose. Então, esse capítulo 14, eu vou ler para vocês, né, o que Isabel de França falou nesse capítulo. A palavra dela, a fala dela, porque ela fez, né, escreveu em 1862, na cidade de Havre, junto com Allan Kardec. Ela como espírito e Allan Kardec como codificador, né? Então, ela diz: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Imagine como ela era, né? Que grandiosidade, eu torno a falar, com os criminosos. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia são concedidos se arrependerem. Pode passar, Rose. Então, se arrependerem como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Né? Pensar que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles aos quais recusai o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Você vê a grandiosidade dela, né? De que a gente perdoe, tenha compaixão, né? Principalmente daqueles que ainda estão na faixa da ignorância, que ainda não despertaram a consciência, que ainda estão dormitando, como diz Joana de Ângeles. Viu? Então, no livro Boa Nova, quando Pedro, na parte de Pedro, quando Pedro nega Jesus, ele fica num desespero muito grande, né? E sai pelas ruas à noite, né? Aflito. E teve um momento que Jesus surgiu diante dele e disse a ele: Pedro, né? Os homens na terra, eles são mais frágeis do que cruéis. E é isso que acontece. Por isso que precisamos ter compaixão com esses irmãos. Porque, assim, eles ainda estão rebaixada a consciência, ainda não despertaram, não conhecem ainda as leis do Pai. E nós que conhecemos, temos muito mais responsabilidade do que eles. E não podemos, assim, comungar na mesma vibração que eles, querendo, né, retribuir o mal com o mal. Isso não é atitude de cristão, de um verdadeiro cristão. Pode passar, Rose. Então, e ela continua, né? Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E se tendes vontade e necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Então, o julgamento não tem fundamento nas leis de Deus. Nem ele julga. Nós temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. E cada um segue, né, de acordo com o seu grau evolutivo. Entendeu? Então, todos nós somos os artífices das nossas obras. Né?
Então, o julgamento, nem Deus faz isso. Ele não julga, principalmente a nós que somos cristãos, né? Então, é preciso que a gente entenda, né, que aquele ser também é feito da mesma essência que nós. Ele foi criado também, né, como todos nós, né, simples e ignorantes, mas que escolheram, né, por algum motivo, não se sabe do íntimo, assim, que escolheram seguir o caminho equivocado, né, escolheram seguir o caminho do mal. Então, precisamos dessa compaixão, dessa comiseração, porque outrora também nós cometíamos muitos crimes, a gente não pode julgar. Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no do outro, é isso? Até hoje nós cometemos pequenos crimes, né, que não é condenável à justiça humana, mas é condenável na própria consciência. Né? Então ela continua aqui. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, como eu acabei de falar, né? Que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Então, o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Então, aquela caridade, né, que a gente precisa entender que nós também cometemos muitas faltas. E ainda estamos cometendo, né, porque nós ainda somos espíritos em estado evolutivo, né, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, em transição, mas ainda é um planeta de provas e expiações. Né? Então, o julgamento não procede àquele que já entende, né, um pouco do Evangelho de Jesus e das leis de nosso Pai. Então, pode passar, Rose. Então, ela continua, né? Estão próximos os tempos, né, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. É a época de transição, da regeneração da Terra, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, essa lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas, aquelas almas que perseverarem até o fim, que Jesus disse, né, nas bem-aventuranças, né, bem-aventurados os simples de coração, porque herdarão a terra. E ela continua, amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer dizer que todos sejam iguais e a ninguém desprezeis. Então, a gente precisa entender e compreender o estado evolutivo de cada pessoa. A gente precisa entender, precisamos olhar as pessoas, ter outra visão, com os olhos do espírito e não com os olhos da carne. Porque muitas vezes a gente só vê a matéria, né? A gente não acredita, muitas vezes, na evolução do outro. Mas precisamos acreditar. Né? Precisamos acreditar porque o outro também está no processo. Né? O outro também está no processo evolutivo. E a gente precisa incentivar, motivar aquele outro a mudança. Nós não podemos mudar ninguém. Não podemos. Porque é uma escolha, né, de cada um. E o livre-arbítrio. A gente não pode, né, entrar, né? A gente não pode impor mudança. Mas a gente pode motivar, a gente pode incentivar, né? A gente pode orar. E a caridade, ela pode ser feita de todos os modos. Todos nós temos capacidade para isso. Temos os nossos talentos.
Pode passar, Rose. Então, ela continua. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Então, por que ela disse isso? Porque ela viveu entre os criminosos. Né? Ela viveu num palácio, numa corte, onde havia muita corrupção, muitas mortes ocultas, ganâncias, usavam, né, o dinheiro do povo muito mal, certo? Naquele tempo também já tinha, e deixavam o povo na miséria, né? Então, por isso que houve esta Revolução Francesa e os integrantes da corte foram guilhotinados, né? Porque o povo estava insatisfeito com o governo dessa corte, né, de Luís XVI. Então, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Né? Olha só, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Já não haverá mais aquela dicotomia que a gente do bem e do mal, que a gente precisa do mal para reconhecer o bem. Não haverá mais, né, essa dicotomia. As duas polaridades, elas vão se unirem, né? O bem e o mal vão se unir, essas duas polaridades, esses dois opostos, né? Então, vai ficar tudo acima do bem e do mal. Não haverá mais necessidade desses ensinos. Porque vamos todos nós, né, estarmos em uníssono, falando na mesma língua, que é a língua do amor. É isso? Então, todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, como a gente já sabe, né, que está sendo, né, transportados aqueles irmãos para outros, né, orbes, de acordo com as suas inclinações. Né? Então, o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Né? A prece é uma luzinha. A prece é a luz. Né? O mundo, tudo é feito de ressonância, como diz Manuel Flamengo de Miranda, de energia. Então, a gente fazendo a prece com amor, a prece chega, né? Através da energia, do padrão vibratório. Então, tudo é energia. Vamos passar, Rose. Então, essa parte aqui do Livro dos Espíritos, que a gente já vai entrar, a gente saiu do Evangelho, e vamos entrar na parte do Livro dos Espíritos, né? Então, os homens, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ela diz assim, que os homens, por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo, né? Confundiram as leis. Né? Então, muitos apresentaram como leis divinas, simples leis humanas. Né? Então, eles apresentaram um Deus humano, vingativo, né? Que julgava, viu? Que não tinha outra opção, ou era o céu, ou era o inferno. Nós fomos instruídos assim. Essas crenças, como ele está dizendo aqui, muitos apresentaram como leis divinas, simples leis instruídas por servir às paixões, né, às suas conveniências, e não a verdadeira lei de Deus. Né? Usavam Deus, o nome de Jesus Cristo, para dominar a humanidade e conseguir seus objetivos hediondos.
que não combinam com as leis de nosso Pai, com as leis de Deus. E até hoje nós estamos ainda, né, nessa guerra, países aí que ainda não reconhecem, né, a verdadeira lei, né, confundem com as leis materiais, estão ainda em guerra neste momento, né, de grande dor, de pandemia. Né? Temos aí o Israel e a Palestina nessa luta, nessa guerra. Então, confundiu tudo, né? Então, a figurinha aqui, ela diz assim, onde quer que nos encontramos, todos estamos trabalhando com as mesmas leis. É uma lei, a lei de Deus, ela serve para o universo. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não pode passar, Rosa. Pode passar, Rosa. Obrigada. Então, todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos nos queixar, não. Senão do nosso próprio comportamento, senão de nós mesmos. Somos os nossos artífices, somos os artífices da nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. A gente pode escolher ser feliz ou não. Essa questão é a questão 964 do Livro dos Espíritos. Né? Então, nós estamos no planeta que ainda precisa da lei de causa e efeito. A gente precisa, né, entender que a colheita é obrigatória. Né? Se nós infringimos as leis de Deus, precisamos ressarcir. De uma forma ou de outra, a gente precisa ressarcir. E Deus é tão misericordioso, né? Tão misericordioso, tão infinitamente bom, que Ele nos dá a bênção da reencarnação. Ele sabe que temos ombros leves, Ele não vai colocar fardo pesado nos nossos ombros. Né? Então, a reencarnação vem aí para a gente saciar os nossos débitos, para aprender nessa escola gigante que é a Terra. Né? A gente ir aprendendo no aprendizado, viu? E evoluindo, tirar de todas as dificuldades da vida, as vicissitudes, a gente tirar um aprendizado. Para que a gente possa sair daqui, desse lar gigante, dessa escola gigante, em cada encarnação melhor do que nós entramos. É esse o objetivo. Pode passar, Cris. Agora nós vamos passar para a parte da conscientização, né? A parte psicológica, a nossa veneranda Joana de Ângeles. Então, essa parte da conscientização é interessante. Ela diz, no livro, Conflitos Existenciais, ela diz assim, o momento da consciência é um instante a partir do qual consegues discernir com acerto. Usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Então, na pergunta do Livro dos Espíritos, eu volto ao Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta: onde está Deus? Os nossos irmãos espíritos diz: na consciência. E a conscientização, quando a gente desperta a consciência, né? E que a gente se vê, né, frente a frente, no enfrentamento com nós mesmos, tete a tete, como diz, né? Que a gente se vê nu e cru, vem um arrependimento. O que é que acontece? O que é que a gente deve fazer nesse momento? Se desesperar? Se afligir? Não. Encarar, enfrentar, né? E olhar tudo com equilíbrio, né? Se equilibrar na serenidade, na determinação de mudança, na coragem de mudar, né? Então, esse ponto da consciência é o ponto, um dos pontos mais elevados da condição do ser humano, né? Da conscientização. Pode passar, Rose. Então, dentro desse momento de conscientização, né, quando a gente infringe as leis do Pai, vem o quê? A culpa. Muitas vezes essa culpa, ela não aparece aparentemente, né? Essa culpa, ela se mascara, como diz Joana de Ângeles, né? Ela está lá, quietinha, no inconsciente. E a gente não sabe, né? A gente não sabe por que está surgindo tantas vicissitudes, tantas enfermidades, tantas aflições, né? A gente está assim, mas na verdade a culpa está lá, no inconsciente. Muitas vezes a gente já atrás de outras encarnações e potencializa nessa. Continua reverberando os mesmos erros. Então, quando a gente se dá conta, né, vem quando essa culpa é inconsciente, quando está lá no inconsciente, ela se manifesta através de um processo simbólico, com comportamentos neuróticos e afetivos. Então, ela diz aqui, toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, tudo aquilo que está no inconsciente, que não emerge, você não traz para a consciência, ela torna a sua vida um destino. É preciso, né, que você tome consciência, né, de suas próprias mazelas. Então, ela emerge de maneira consciente. São liberados conflitos que a mascaram, né? A gente mascara, né, escamoteia, usando o ego, viu? E aí, elevando a inquietações e sofrimentos sem aparente causas, a gente pensa que, qual é a causa disso, meu Deus? Eu sou uma pessoa que eu faço tudo certinho. Por que eu estou passando por isso? E também a gente não procura o autoconhecimento, né? Através do estudo da doutrina, viu? Quando a gente não consegue, a gente pode associar, né, o estudo da doutrina, a teoria com a prática, e pode também um psicólogo, um profissional, se for preciso, para nos ajudar, né? Então, esses conflitos, ela fala aqui, levando a inquietações e sofrimentos sem aparentes causas, né? A culpa está lá e a gente não sabe. Então, causas. Culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos, que deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Então, aqui no chat, aqui na figurinha, ela está dizendo aqui, olha só, a letra está pequenininha, mas dá para ler. Eu me odeio, ela diz, não consigo me perdoar.
né, pelas coisas horríveis que fiz. Essa culpa aqui está consciente, né? Então, aí vem uma figurinha aqui que parece que é Deus, né? Como eles colocam Deus como figura humana. Ele diz assim, sério mesmo, se eu, que sou, né, perfeito, e domino o pecado, te perdoo, por que você não se perdoa? Aí entra o auto-perdão. Aí vamos ver. Pode passar, Rosa. O auto-perdão, né? O auto-perdão, Joana de Ângeles fala aqui em conflitos existenciais. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Temos que ter o auto-perdão. Porque se Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo, se a gente não se perdoa, não trabalha esse auto-perdão em nós, não faz essa transformação interior, como é que a gente vai perdoar o outro se a gente nem se perdoa? Como é que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? Né? Então, torna-se essencial uma reavaliação da ocorrência no exame sincero e honesto em torno do acontecimento. Então, a gente vai analisar, né, o que a gente fez, com serenidade, com determinação de mudança, né, boa vontade, no bom combate, como diz Paulo de Tarso. E a gente vai diluindo racionalmente, né, fazendo essa terapia, diluindo as mazelas, os conflitos, e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade a nós mesmos. É assim que a gente se ama, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. Perdoa e auto-perdoa-te. Então, Santo Agostinho já pregava muito o autoconhecimento. Santo Agostinho, Sócrates, ele dizia, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho também, ele dizia, né, que quando chegava ao fim do dia, o exercício era diário, tá? Diário. Quando chegava ao fim do dia, ele passava em revista o seu comportamento, né? As coisas que ele mais, né, assim, registrou durante o dia, ele passava em revista, né, e via onde estava ali, onde foi que ele errou. Né? Onde foi que ele errou para poder, né, fazer essa autoavaliação, essa autoanálise, e se comportar da próxima vez, né, de forma mais assertiva. Né? Pode passar, Rose. Pode passar, Rose. Obrigada. Então, nós estamos chegando aqui, né, na resposta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de modelo, de guia e modelo? Qual é? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece com o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava. E porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Nós aprendemos, durante as nossas reencarnações, principalmente as mais remotas, agora no momento a gente já tem o Consolador prometido dele, já tem a doutrina espírita, nós temos a crença de que Jesus, né, era só uma questão religiosa, era só um líder religioso, né, que a gente chegava ali, tinha que orar, pedir, implorar e mais nada, né, louvar e mais nada. Mas agora a gente sabe que Jesus é muito mais do que isso.
né? Jesus trouxe um pai compassivo, um pai amoroso, né? Jesus nos trouxe um pai misericordioso e tirou aquele pai, né, vingativo, julgador, que ficava separando as pessoas, né? Aquelas pessoas que era certinha, né, entre aspas, que não existe a perfeição, que obedecia a ele, aquelas pessoas, ele colocava no paraíso e as outras iam para o inferno. Mas como a gente já sabe, né, da imortalidade da alma, a oportunidade que a gente tem para se regenerar, a bênção da reencarnação, tudo isso faz parte, né, do que Jesus trouxe para nós. Esse ser cósmico, universal, né, que governa não só a Terra, mas muitos outros planetas, até mais elevados do que a Terra. Né? Então, esse ser é incomparável. É o psicólogo, né? É tudo, o amor por excelência encarnado que esteve aqui na Terra. Então, é uma coisa que precisamos fazer. Sairmos da culpa coletiva de tirar Jesus da cruz. E colocar um Jesus cósmico de amor, né, em nossa alma. Né, em nossa alma. Que o seu evangelho seja entendido, compreendido, vivido, praticado, porque é isso que estamos precisando neste mundo de agora. E o mundo está precisando muito de Jesus. Esse mundo que nós estamos agora, a época difícil de transição planetária. A transição individual da transformação interior e a transição da nossa amada Terra. Precisamos acordar e cooperar com o nosso Divino Mestre. Esse é o momento. O momento é agora. Porque o passado já foi. O futuro é a gente que faz no presente. O que é que nos resta? O agora. O aqui e agora. Precisamos dizer sim a Jesus e a seus ensinamentos. E aprendermos a amar. A nossa referência, né? E aqui terminamos, né, chamando a nossa querida Rose, né, para... Quero agradecer. Muito obrigada, Fólia. Foi Eu que agradeço. maravilhosa a sua palestra. Que todos, né, sejam chamados para esse convite, né, de amar nosso mestre, de colocá-lo em nosso coração, em nossa vida, em nossas almas. Possamos continuar sendo confiantes. É um momento difícil para todos, como nós sabemos. Mas que possamos, né, retirá-lo da cruz e colocarmos em nosso dia a dia. Que tenhamos também esse coração mais puro para aceitar os nossos irmãos. Todos nós aqui cometemos falhas, por isso que estamos aqui, né? Estamos tendo essa oportunidade. Desafio. Exatamente. Então, que possamos ter esse coração aberto para aceitar as diferenças. Muito obrigada, né? Estarei convidada muitas outras vezes. Queremos agradecer a todos também que continuam com a gente, nossas doutrinárias. Muito obrigada a todos. E se ainda não se inscreveram no nosso canal, esse é o momento, curtir a nossa palestra e levar essa mensagem, essa palavra, esse acolhimento para todos os que precisam. Muito obrigada, Vólia. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma ótima noite. Sim.